a fé que confirma outros. É que a gente foi habituado a vida toda a escutar uma fé que me confirma, né? A minha fé. Mas existe um nível de fé que vai confirmar outras pessoas. Eu queria que a gente fazer uma introdução, como diz a pastora Juliana, em Atos 16. Abre lá em Atos 16. Tá arrumadinho hoje, ó? Ah, que isso? Atos 16. Você abriu, diga amém. Verso de número 5 diz assim: olha que texto fantástico. Assim as igrejas eram fortalecidas e cresciam dia a dia em número. Na corrigida e fiel está dizendo: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Obrigado por hoje, Senhor, pela sua graça, amor e carinho que o Senhor possa revelar a nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Assim a igreja de Corinto crescia. É isso que está escrito? Assim a igreja da Filadélfia crescia. Era assim que está escrito? Assim as igrejas. Quais igrejas? Todas. Assim as igrejas cresciam em evangelismo. É isso? Olha que fantástico. Olha que texto para acabar com a minha vida e com a sua. As igrejas cresciam porque eles evangelizavam. É isso? As igrejas cresciam porque eles cresciam na fé. O seu evangelismo é apenas um sinal de que a sua fé está crescendo. O problema é que nós temos muita gente evangelizando, mas que não tem fé para evangelizar, porque desconhece o próprio Cristo, desconhece o que prega. As igrejas eram fortalecidas nos gabinetes, é isso? As igrejas eram fortalecidas porque tinham comunhão. As igrejas eram fortalecidas porque pregavam a fé certa. A igreja de Atos se multiplicava através do poder da fé. E nós temos aqui 3 palavras que vão ser grifadas: confirmação, porque o texto correto é: e assim as igrejas eram confirmadas na fé. Porque essa palavra fortalecidas é a palavra confirmação. E assim as igrejas eram confirmadas. Então aqui nós temos 3 palavras importantes: confirmação, fé e crescimento. Confirmação, fé e aumento. A igreja multiplicava e crescia no valor que era dado à fé. Mas antes do valor dado à fé, elas precisavam de confirmação. Antes de crescer na fé, eu preciso ser confirmado na fé. Eu não posso crescer naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não fui confirmado, naquilo que eu não fui afirmado. É por isso que nós temos uma igreja que não cumpre aquilo que Jesus falou, porque Jesus falou uma frase linda: e vocês vão fazer obras maiores do que eu já fiz, amém? E nós estamos agarrados nessa promessa. O problema é que nós não conseguimos nem querer fazer as iguais, e estamos querendo fazer as maiores. Nós temos uma igreja que não está conseguindo fazer o que ele fez, mas está focado em fazer além do que ele fez. Faz primeiro igual, ama igual, abraça igual, cura igual. O que é confirmação, pastor? Confirmação é a ação de estar firme por estar junto. Ou seja, nós então precisamos de irmãos para sermos confirmados na fé. É isso que Jesus diz para Pedro em Lucas
22, verso 32. Vamos ler o 31. 22, 31 de Lucas, diz assim, você abriu, diga amém? Você abriu, diga amém? Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, não deixei. É isso? Olha que texto fantástico, irmão. Eu, porém, roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Pois você, quando se converter, confirma teus irmãos. Qual é o problema da igreja evangélica? É que tem um monte de gente querendo confirmar os próximos sem estar fortalecido na fé. Tem um monte de gente querendo confirmar o outro sem ter se convertido. Olha o texto. Simão está diante de Jesus. E Jesus fala assim, irmão, isso na igreja evangélica hoje a gente ia falar que está na aliança errada. Jesus falou para Pedro, Pedro, o negócio está estreito do teu lado. O diabo está querendo te peneirar. Se fosse na igreja evangélica, a gente ia repelir Jesus e falar assim, está amarrado, você está louco? Eu estou na graça. Pegou? Agora Jesus fala assim, eu porém estou orando por você. Para te livrar? Não. Para fortalecer a sua fé. E você, quando se converter, ou seja, é possível estar de frente para Jesus, mas nunca ter sido convertido na vida. Pegou? E você, quando se converter, confirma o outro. Confirma seus irmãos, confirma eles. Porque não tem como confirmar alguém sem estar convertido. Convertido não é confessado. Convertido é aquele que vai se converter ao Cristo. Conversão não é confissão de fé. Conversão é quando eu me converto a algo ou a alguém. Pegou? O problema é que a gente está modificando os textos, achando que confissão é conversão. É por isso que a gente acredita que todo aquele que confessou está convertido. Conversão é mudança, transformação, é me converter de uma coisa a outra, ou de um alguém a outro. É por isso que nós precisamos de uma igreja que vai se converter ao Cristo, se transformar no corpo de Cristo, na noiva de Cristo. É por isso que o João em Apocalipse, tão pregado dessa igreja, quando olhou para trás, escutou uma voz, olhou, não viu Jesus, viu a igreja primeira, 7 igrejas. Depois que viu a igreja, viu um no meio, como se fosse o Filho do Homem, o Cristo. Porque até hoje é assim, ao olhar a Cristo, eu primeiro olho a igreja, não tem o que fazer, irmão. Alguém conheceu a Jesus sem ter conhecido a igreja primeiro? Paulo, que escreveu. Raras exceções acontecem isso. Tem um monte de gente fugindo da igreja porque a igreja confessou Jesus, mas não se converteu a ele. Tem um monte de gente que senta na igreja e fala, isso aqui não, a palavra é boa, mas olha lá, cheio de vaidade. Esse aqui não, olha lá, a palavra é boa, mas ó a atitude desse sujeito. Nós temos uma igreja que falou, olha para ele, mas talvez esteja no tempo da gente olhar uma igreja que fala, olha para mim também, que eu estou olhando para ele. E se eu estiver errado, me perdoa, eu estou me corrigindo igual você, mas continua olhando. Paulo, Pedro, quando você for peneirado, passar por essa tribulação, confirma teus irmãos, olha que fantástico. Ou seja, a tribulação tem o poder de nos transformar em um instrumento que confirma outros na fé. A tribulação não é para te matar, é para te transformar num instrumento para confirmar outros.
Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: conhecendo a sua vida, fala para ele, conhecendo a sua vida, você não tem um revólver de tribulação não, você tem uma metralhadora. Não, porque tem gente que tem uma bala, né? Uma tribulaçãozinha só. Mas fala pra ele, conhecendo você como eu conheço, irmão, tu tem bala aí para 2 anos, de tanta tribulação que você passou. Então quando você fala para alguém e fala assim, você está atribulado, você está dando poder para ele confirmar outras pessoas. Então, segundo o texto que nós lemos em Atos, quando eu for confirmado na fé, eu posso confirmar outros. A igreja aumentava, e aqui a segunda palavrinha de hoje é aumento. Confirmado na fé, o aumento é natural. A tribulação não quer te deixar estéril, porque tem vezes que a gente vê Deus fazendo negócio com a gente, e fala assim, o senhor quer me matar. Quer mesmo. Passou, Deus quer me matar? É lógico, irmão, Deus não quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar com Cristo em você. A tribulação não é para te deixar estéril, e sim para produzir frutos para a glória de Deus. Jesus. Vocês lembram do texto de Gênesis vai falando, e a vaquinha produziu conforme a sua espécie, e a maçã produziu conforme a sua espécie, porque o texto está dizendo, cada ser, cada coisa, cada natureza produza conforme a sua. Amém? Esse é o problema. Deus não quer reproduzir conforme a espécie Adão. Deus só quer reproduzir conforme a espécie Cristo. O problema é que nós temos uma igreja confessando o Cristo e reproduzindo como Adão. Então Deus precisa te matar. Deus precisa matar o Adão que está em mim, o Adão que está em você, as minhas vontades, os nossos sonhos. Mas a igreja ela alimenta isso. Não, os seus sonhos não servem, os seus sonhos não servem para nada. Os nossos sonhos são em Cristo. Quais são os sonhos de Cristo? Qual a vida que Cristo quer que eu leve? Qual a vida que Cristo quer que eu siga? A igreja ensina algo muito errado. É a teoria do sucesso. Primeiro Deus, segundo minha família, terceiro meu trabalho, quarto ministério. Quem já estudou isso? Não, isso é diabo. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, pastor, mas funciona. Não funciona. Primeiro Deus, amém. A sua família, quem te deu? Deus? Então é primeiro também. O seu trabalho, quem te deu? Deus? Então é primeiro também. É o que eu prego aqui. Se a sua empresa e o seu emprego Deus não te deu, nem dizime dele, porque Deus não pode pedir algo que ele não te deu primeiro. Esse é o novo pacto. Até amor, Deus ama. Você só é amado porque ele te amou. Ponto. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho. Precisamos começar a entender esse fluxo. Precisamos começar a raciocinar em cima desse fluxo. Deus nos produz tribulação para que eu possa produzir. Deus quer matar eu e você mesmo. Você já reparou? Se você já não passou isso, você vai passar. Você achou que você estava certo na vida, e aí você teve um estalo, no meio de um culto, no meio de um sono, teve um estalo e falou, caramba, estou errado. E você estava na maior tribulação. Aí no meio do estalo você falou, estou errado. Quando você falou, estou errado, deu uma mudadinha, mudou tudo. Quem já passou por isso? Por quê? Porque Deus quer que você faça isso, ó. Mude, transforme, fala, você já viu que está errado. Para mim basta. Você não está passando tribulação porque Deus quer matar a sua vida, te deixar estéril. Não, você está está vivendo algo para que Deus quer tirar de você aquilo que não é dele. Então existem 2 formas de crescer. A primeira, humanamente, com as suas boas ideias. As suas boas ideias não têm o respaldo de Deus, mas são boas ideias. O segundo, pela fé. Deus só sustenta aquilo que Ele dá. Deus não tem obrigação de sustentar o que Ele não te entregou. Qual
principal inimigo do reino, pastor? As suas boas ideias. Deus não sustenta aquilo que Ele não cria. E pasmem, a igreja que mais cresceu, a igreja de Atos, não tinha preocupação nenhuma de crescer, e sim de ser confirmada na fé certa. Romanos 1, verso 17, olha que texto fantástico. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: se você está vindo pela primeira vez, sabe qual é o nome disso? Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho se revela de fé em fé. Eu tenho uma fé hoje, e para o Evangelho continuar se revelando, eu preciso de mais fé. Para o Evangelho continuar se revelando, eu preciso de mais fé. Para o Evangelho continuar se revelando, eu preciso de mais fé. Porque o Evangelho se revela de fé em... No antigo pacto, as profecias eram de juízo. No novo, de consolação. A linguagem do antigo, condenação. Como diz que o ministério de Moisés era um ministério de condenação. No novo, a linguagem de fé. Agora, pasme. No antigo pacto, o arrependimento é mudança de pensamento. Pensou mal, muda e pensa bem. É assim ou não é? Pasme que é isso que a igreja evangélica, debaixo da graça, continua ministrando, que arrependimento é mudança de pensamento. Eu sei que você fez cara de, sério? É isso que eu acreditava. Não. No novo pacto, arrependimento é mudança de mente e não mudança de mentalidade. Já vou provar isso na Bíblia. Vocês fizeram cara de cri. Cri. Porque eu e você não somos capazes de pensar como Cristo. O Adão não tem como pensar como Cristo, possibilidade zero. Não há texto na Bíblia que fale isso. Então a grande pergunta de hoje é: então, pastor, como é que eu penso como Cristo? Simples. 1 Coríntios 2, verso 16. Depois de hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você abriu, diga amém. 1 Coríntios 2, verso 16, você abriu, diga amém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque Deus sabia que o Bruno nunca pensaria como Cristo. Respira. No novo pacto, na nova aliança, na graça, pensamento é uma questão de natureza. O Bruno pensa de um jeito, o Cristo pensa de outro. Tá, respira até que a confusão de ideias paire na sua cabeça. Mudança de mentalidade é antigo pacto. Fez mal, muda e faz bem. Deus sabia que nós não tínhamos como agradar a Deus. É por isso que crucificados estamos com Cristo e ressuscitados estamos com Ele. É por isso que agora diz o texto de 1 Coríntios 12, verso 16, que nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus não quer que nós mudemos de pensamento. Isso não adianta nada, isso é externo. Você muda de pensamento, é igual aquela criança. Samuel tem isso demais. Samuel vai arrumar os seus brinquedos. Aí ele começa: tudo eu nessa casa, tudo eu nessa casa, tudo eu nessa casa. Faz nada, mas tudo eu nessa casa. Mas ele vai fazer sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu mandei.
Isso é mudança de atitude. Mas a mentalidade continua a mesma. Essa é a igreja evangélica que até muda de comportamento, mas não muda de mente. Nós até fazemos aos olhos das pessoas certo, mas naquele dia Jesus vai olhar para um, vai falar: meu irmão, deu ruim para você. Ele falou: mas Senhor, expulsei demônio no seu nome. Presta atenção no texto. Eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome. Jesus falou: parta de mim que eu nem me reconheço em você. Esse homem era espiritual aos olhos humanos. Jesus falou: sai de mim. Por quê? Porque nós temos uma igreja que continua pregando lei, mudança de comportamento. E Deus não quer só mudança de comportamento, Deus quer só mudança de vida. Uma vida que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta estar com a roupa bonita, com o coração estragado. O novo pacto é o que Deus olhou para Davi e falou: esse é um homem segundo o meu, mas a mão estava suja de sangue. Você pegou? Pegou? Porque Deus sabe que um coração em Cristo, ele vai ser transformado nas atitudes. Pastor, posso fazer isso? Não é sobre você fazer ou sobre não fazer. Enquanto você se pergunta se pode ou não, não me serve, irmão. Porque vai chegar um dia que você vai ter a certeza que você está em Cristo e falar: não quero mais fazer isso. Não me acrescenta em nada. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É porque eu não tenho mais desejo disso. Como é que aconteceu? Não sei. No novo pacto, pensamento é natureza. Deus quer que a mente dele governe a nossa. E o texto de 1 Coríntios 2,16, se você abriu ele é fantástico. Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? E quem pode instruir essa mente? Ninguém. Porque essa mente não opera por instrução, e sim por revelação. Não é uma mente que opera por instrução, ela opera por revelação. A grande pergunta de hoje é se eu quero continuar sendo instruído ou se eu quero um Cristo revelado. O pecado ensinou que a minha alma pode governar. Quando você ouve, faz o que você quiser, véus são colocados entre a sua alma e o seu espírito. E eu quero hoje aprofundar aqui. Quando toda palavra que você ouve, vive do seu jeito, faz da sua vontade, faz da sua maneira. A vida é minha. O que você está colocando são véus entre a sua alma e o seu espírito. Eu estou há 20 anos em cima de um altar pregando o evangelho, apesar de ser roxinho de 25. Eu estou há 20 anos em cima do altar, ensinando Bíblia. E eu conheço muita gente que ouviu, mudou e depois desmudou, porque era só comportamental. Eles foram instruídos, mas nunca tiveram um Cristo revelado. Educar é instruir de fora para dentro. Educar é ensinar uma natureza caída como se comportar. Você pegou? Eu repito. Tem algum professor aqui? Professor? Não. Então eu falo o que eu quiser. O que o educador faz? Ele manda as pessoas se comportarem, mesmo que elas não queiram. Não é assim que funciona? Você não pode jogar lixo no chão na sala de aula. Por quê? Porque é uma regra da escola. Você não pode colar para os amigos. O cara tá doido para colar. Então educar é mudar de fora para dentro. Um educador pouco se importa com o que você está pensando, porque ele não está preocupado com a sua mentalidade. Ele está querendo educar o Adão caído. Só que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É de dentro para fora. Se eu comer uma maçã tem semente, sim ou não? E eu botar essa semente no chão, irrigar ela, vai nascer uma pera? Ué. Então como é que eu posso educar um Adão e querer transformar num Cristo? Como? Semente de maçã não produz pera, irmão. Educação é enxerto em natureza caída. Comporte-se, você está numa igreja evangélica.
Não senta na primeira cadeira não, porque a primeira cadeira são para os pastores. Não senta ali não, porque desse jeito não pode entrar. Tira o boné, porque de boné na igreja é falta de educação. Deixa o menino de boné, rapaz. Ele tem uma cabeça feia, pelo amor de Deus. Qual a importância dele ter um boné? Ele tá de uma blusa. Eu costumo brincar que eu só não venho de bermuda, porque no dia que eu vier de bermuda, você vem de cueca. Não, porque é o upgrade. Se eu vier de chinelo, você vem descalço. Tô mentindo? Não, eu sei que não precisa responder. A irmã que veio da Assembleia de Deus estava irritada com o filho essa semana, na semana do retiro. Ah lá, catuca ela aí, filha, se expõe ela, expõe. Não sou eu que estou expondo não, é você. Mas já que você catucou, eu vou contar o caso, se você me permitir. Me permite? Ela não, mas eu estou falando com você. Ela veio da Assembleia, lá... Não, Assembleia não, veio lá do Tiranossauro Rex. E aí, lá no Tiranossauro Rex, na pré-história, ela ficou agoniada com ele, porque ele era de chinelo? Ou era de bermuda? De chinelo e de bermuda, né? Ela me chamou. Pastor, olha isso aqui. A irmã da pré-história. Olha isso aqui, pastor. Eu falei, o que foi? Olha isso aqui, apontou. Aí eu vi uma bermuda e um chinelo. Eu falei, o que foi? Conheço uma bermuda, conheço um chinelo. Vê se pode. Eu falei, pode. Aí ele me olhou, riu, falou, eu sabia que eu tinha que estar aqui. Eu falei, filho, pode vir de chinelo a semana toda. Não tem problema. Mas por quê? Porque de alguma maneira eu aprendi que isso não é espiritual, que é comportamental. Isso não é evangelho. Nós judaizamos a igreja, apesar de se afastar disso, porque quem pregava isso era o judeu, queria um Cristo, queria um Messias moldado à aparência. Eu entendo que num primeiro momento é chocante, porque eu tenho que me destituir de tudo aquilo que eu aprendi. Que não são os meus trajes que mostram que eu sou espiritual. É quando eu saio daqui e abraço alguém necessitado, vejo um casamento acabando e me meto nele, dou um prato de comida para alguém que está com fome, um quilo de arroz para quem está precisando. Aqui, irmão, você vem para ser edificado, você vem para ser alinhado. Uma Bíblia debaixo do braço não diz que você é cristão. Aliás, até diz, só não diz se você está em Cristo. Então, educação é encher de natureza caída. Você precisa focar nisso. Pensar é um assunto de natureza. Se a minha alma governa, eu tenho um pensamento carnal. Se a mente de Cristo governa, eu tenho um pensamento celestial. Olha o que diz o texto de Romanos 7, verso 18. Olha o que o apóstolo, ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo vai falar isso. Olha a guerra de mentalidade. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo falando. Pois o querer bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Eu até quero, mas não consigo fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Mas então, ao querer bem, encontro a lei de que o mal ainda resiste em mim. Isso é uma confusão entre a mente de Cristo e a alma do homem. Porque a mente de Cristo quer uma coisa e a alma do homem quer outra. A mente de Cristo governa o espírito, mas a alma do homem quer governar a si mesmo. Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele fala algo sobrenatural. Ó João 3:12.
Olha o texto fantástico, 3:12, João. Se tratando de coisas terrenas, se eu estou falando das coisas terrenais, vocês não creem. Como vão crer se eu falar das coisas espirituais? Jesus queria mudar com quem estava falando, com o tipo de mente que ele falava. A questão que nós temos que nos perguntar hoje é se eu vou pregar o evangelho para a alma do homem ou se eu vou pregar o evangelho para a mente de Cristo. Aqui muda tudo. Aqui é um estálimo. Porque a revelação não funciona para que eu tenha um impacto com o versículo. Caramba, como o pastor soltou, eu nunca vi esse versículo. A revelação funciona para que eu tenha um impacto com a mente de Cristo em mim. Você tem a mente de Cristo? Diga amém. Não, fala até você crer, irmão, em nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo? Diga amém. Então a pergunta de hoje é: como é que eu faço para ela funcionar? Porque não é porque eu tenho que ela está funcionando. Você pode ter um carro e não sabe dirigir. Você tem um carro e anda de ônibus. Como é que essa mente começa a funcionar? À medida que os véus caem. Deus não me dá a revelação para conhecer versículos. Deus me dá a revelação para ativar a mente de Cristo em mim. Olha o que diz Jeremias 10, verso 12. Irmão, você que está hoje aqui vai falar assim: meu irmão, nunca vi tanto versículo num dia só. Eu começo e a igreja termina. É porque a gente gosta de... Se você quer saber da minha vida, irmão, me chama no WhatsApp que a gente conversa. Aqui você vem me conhecer a vida de Jesus. 10:12 diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria, e com sua mente estende os céus. Ou seja, a mente de Deus, a mente de Cristo traz ordem e estende. O que é isso? Evangelismo. Eu repito. A mentalidade de Cristo automaticamente vai estender e trazer pessoas para a sua vida. Mas antes de trazer pessoas, ela vai ordenar você. Porque Deus não expande nada que esteja desordenado. Tem muita gente que quer crescer, mas é a desordem pessoal, não tem possibilidade nenhuma. Desordenados confundem pessoas, apesar de conhecerem versículos bíblicos. Deus não multiplica a desordem. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 1, 24. Primeira carta aos Coríntios 1, verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Presta atenção, a mente de Cristo é poderosa e ilimitada. O que é poder? Poder é capacidade em romper limites. Pensar desde a mente de Cristo é pensar ilimitadamente. É quando Deus fala assim: eu vou entregar essa cidade para vocês. Diga amém. A alma diz: como? Não tem chance nenhuma. Eu tenho meu trabalho. Ó, a alma gritando: eu vou ter que dedicar mais tempo à igreja. A alma está gritando: eu já não tenho tempo nem com meus discípulos. Se Deus me entregar mais gente, como é que eu faço? Alma. Como é que eu vou fazer? No espírito, você diz: creio, amém, estou pronto. Então existe uma batalha garantida entre a sua mente e a mente de Cristo em você. Então, ao sentar para escutar uma palavra aqui, eu preciso garantir que eu estou no espírito certo. É por isso que tem vezes que alguém entende A e o outro entende B. É porque um entendeu com a mente de Cristo, o outro entendeu com a mente do homem. E pasme o que eu vou falar: Deus não está querendo falar com você, Deus está querendo falar com a mente do seu filho. É muita arrogância achar que Deus está querendo falar com a sua alma caída.
Qual é o problema? É que a nossa geração se aprofundou em pregações de alma. Nunca tivemos tantos psiquiatras e tantos psicólogos dentro de uma igreja ministrando. Nunca. Nunca. Aos montes. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas estou te provando que a igreja se aprofundou em alma. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que queira conhecer o Espírito, que queira conhecer a mente de Cristo. Nosso objetivo é falar no seu espírito, na mente de Cristo. Porque o Cristo em você diz amém. A sua alma diz não, não quero, estou cansado, tenho muita coisa. Moisés, o que é que você tem para abrir esse mar? Nada. Desde a mente de Deus, uma madeira é suficiente. Eu repito. Moisés, abre esse mar, o que é que você tem na mão? Não tenho nada. Mas na mente de Deus, uma madeira é suficiente. Moisés, vai sair água dessa pedra, o que você tem na mão? Nada. Na mente de Deus, uma madeira é suficiente. Até hoje, uma madeira é suficiente. Até hoje, o Cristo crucificado é suficiente. A mente ilimitada quer saber como R$10 vira uma grande empresa. Moisés é uma figura do espírito, Arão uma figura da alma. Moisés sabia que os recursos dos egípcios, isso é fantástico. Quando os judeus saem do Egito, diz a sua Bíblia, a sua, que o Egito fica pobre porque jogou todo o ouro e toda a prata no povo judeu, amém? Aquele povo sai milionário, bilionário dali. O Moisés sabia que aquele dinheiro era para construir o tabernáculo. Mas o Arão fez um bezerro de ouro com aquele dinheiro. Por quê? Até hoje, almáticos levantam bezerros de ouro com aquilo que Deus mandou construir o templo. Porque espirituais edificam tabernáculos. Almáticos levantam bezerros. Olha como é a minha vida dando certo. Olha o quanto estou ganhando. Olha a minha empresa. Olha isso. Almático. Olha como eu estou progredindo. Eu nunca precisei de A, nunca precisei de B. A minha vida está em progresso. Almático. Porque almáticos levantam bezerros para si. E vão dizer que era Deus. Pegou o texto? E vão dizer que era Deus. Faça um Deus para que a gente possa adorá-lo. O almático vai levantando bezerros. O meu trabalho, a minha família, o meu emprego, a minha vida. Almáticos com recursos querem resolver traumas do passado. No espírito, eu não tenho trauma. Eu só me dedico a fazer a vontade de Deus. A primeira operação da mente de Cristo é poder, a segunda é sabedoria. E Deus nos deu a sabedoria dele. À medida que a mente de Cristo opera, tudo vai ficar pequeno. Agora eu vou falar com as mulheres, que elas são mais espirituais. Você já reparou que você começa a escutar uma palavra, ou Deus começa a te atrair para algo? Vai parecendo que a sua casa está pequena, a sua empresa está pequena, os discípulos são poucos. Quem já teve essa sensação? O que é isso? A mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é expansiva. Você não pegou, eu repito. É por isso que você se contentava com a casa, e agora você chega na casa e fala assim: minha casa está tão pequena. Porque a mente de Cristo vai começando a expandir a sua vida. Você queria um discípulo, a célula vazia, tinha ninguém. Aí fala assim: eu me envia um. Aí Deus enviou 3 e fala assim: nossa, que tristeza, só tem 3. Não é assim? Porque a mente de Cristo vai começando a trabalhar você, e isso vai expandindo em você. Então não é mais você, passa a ser a mente de Cristo. Aí a sua mente agora trabalha ao contrário. Se contenta com isso. Pegou? Você não pegou. A sua mente agora vai trabalhando ao contrário. Antes a sua mente falava assim: só quero um. A mente de Cristo falava nada. Você agora tem 2 discípulos. Vou dando um exemplo para ficar mais claro para todo mundo. Agora você tem 2. Agora a mente de Cristo fala assim: é tempo de ir além. A sua mente fala assim: não, tá bom, vamos trabalhar com esses.
Você não tinha nada, era desempregado, arrumou um empreguinho, tá ganhando R$2.000, glória a Deus pelo seu emprego. Empreguinho sem rebaixar o emprego não, pelo amor de Deus. Aí agora, a sua mente vai falar assim: é hora de eu me estabelecer aqui. A mente de Cristo fala assim: não, isso aqui não dá mais para você, agora é hora de ir além. A sua mente vai sempre trabalhar para você não expandir. Sempre. Ela vai sempre trabalhar te acomodando. Você quer ver um ambiente para pessoas mudarem de ambiente? É quando a gente começa a apertar elas e falar: cuida do seu casamento, cuida da sua vida, cuida do seu emprego, cuida disso. Aí eles vão falar assim: não, mas aqui ninguém quer cuidar de mim. Eles são malucos. Esse é o problema. À medida que a mente de Cristo vai operar em mim, tudo vai ficar pequeno. Porque quanto mais a mente de Cristo se estabelece, mais e mais ela vai querer se estender. Olha o texto de Isaías 54. E esse texto é fantástico. Esse texto está no Velho Pacto, no Velho Testamento, mas ele é um texto do Novo Testamento. Olha o texto 1, que diz assim: canta, Isaías 54, perdão. 54, Isaías, você abriu, diga amém. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz, exulta com alegre canto e exclama tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhadas. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu. Isso está falando de um casamento. E casamento é novo pacto. Cristo é o noivo e você é o teu Criador é o teu. Aqui está falando de um matrimônio. Uma mulher que sem filhos vai se estender, porque agora o marido está vindo. Você não pegou, irmão? Agora você vai estender as suas estacas, as suas tendas, porque o teu marido está chegando. E se vem o marido, vem os filhos. Eu quero 3 homens aqui. 3 homens. E uma mulher. Não, pode ser embaixo, para todo mundo ver. 3 homens. Fica aqui. A mulher fica aqui no meio. Ó. Corpo, alma e o diabo. Ó. Rapaz, depois vão querer reclamar que eu prego aqui que o diabo não tocava música. Que essa história que o diabo é o líder do louvor do céu, isso é mentira, tá, gente? Não tem um texto afirmando isso, tá? Mas isso é um outro assunto. É porque dizem que ele tinha uns instrumentos, aí o pessoal fala: tinha uns instrumentos, é o líder do louvor. Eu também carrego instrumento, nem por isso eu toco alguma coisa. Pelo amor de Deus. Só pensar. Mas presta atenção: diabo, corpo, alma. Vai, você entender. A sua esposa falando com boca cheia aí, você viu? A sua mãe não falou não acredito não. A sua mãe tá calada, mas a esposa abriu o maior bocão. Diabo. Pegou? Olha lá, repreendeu agora que eu falei. Vai. Corpo. Vai. Vocês lembram de um texto em 2 Coríntios que Paulo vai falar sobre casamento? Lembra? Que a mulher tinha que ser submissa ao seu marido. E aí a igreja evangélica prega isso para casamento? E o texto vai dizer: não falo isso para eles, mas falo sobre Cristo e
O que Jesus está falando é isso aqui. Jesus está falando, não está falando de matrimônio, está falando com quem está casado a alma. Porque o corpo, ele está sofrendo influência do Satanás. Isso aí. Esse é o corpo. Que se a alma está casada com um corpo, ela está submissa ao corpo. Mas se ela estiver casada com o espírito, ela está submissa ao espírito. A alma é sempre escrava. É que você acha que você é alma vivente. A alma é sempre submissa. Ou ela vai ser submissa ao Espírito, à mente de Cristo, ou ela vai ser submissa à carne. A alma vai sempre sofrer influência. Então o que o texto de 2 Coríntios está nos afirmando é: se essa alma está casada com o corpo, ela está sendo influenciada pelo diabo, obedecendo à carne, aos sentidos do corpo, porque está casada com o corpo e morta para o espírito. Você pegou aqui profundo? Agora o espírito ressuscita e começa a querer influenciar a alma. Só que o que o corpo faz? Não quer largar ela. Ele não é bobo. Ele vai começar a falar: não precisa disso tudo. Você nunca escutou isso? Isso não é uma verdade. Ninguém prega isso. Não, é para você cuidar só da sua vida. Esquece das pessoas. Isso aí não foi Jesus que te falou, não. É você que está achando. Porque o corpo casado com o diabo está tentando influenciar a alma. O que o apóstolo Paulo está pregando em Coríntios é isso: que uma alma casada com um corpo está sendo influenciada por ele. Escreve onde você quiser, porque o corpo é sócio do diabo. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 11, verso 3. Vocês podem ficar aí. Olha que texto fantástico. 1 Coríntios 11, verso 3, você abriu, diga amém. Diz assim um texto: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e você se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Satanás vai influenciar o corpo, e a alma casada com o corpo vai se extraviar da sincera fidelidade de Cristo. Então é possível, escute o que eu vou falar, pregar sobre a graça de Deus, ministrar contra a lei de Deus e continuar casada com a carne. Porque ainda que eu tenha palavras verdadeiras, a minha alma está casada com o lugar errado. Pregadores de alma alimentaram a igreja com desejos da carne. Você vai dar certo, você vai ter futuro, a sua vida vai ser isso. Eles alimentam a alma. Satanás põe o desejo do corpo e a alma começa a ser governada pela carne. A revelação vem e trazemos a alma para o espírito. É isso que diz o texto famoso que nós pregamos de Gálatas 12, verso 20. Olha que texto fantástico, irmão. Diz o texto, Gálatas 12, 20: logo já não sou eu que vive, eu quem? A alma. Não diz que eu morri, diz que as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, logo não é mais a minha alma que vive, mas o Cristo vive em mim. Esse viver
carne, vivo no Filho de Deus. A alma agora casada com o Espírito é que vai influenciar a carne. Vocês pegaram? Logo eu, alma, já não vivo mais, mas a mente de Cristo em mim. Porque ou a alma vai estar escrava do Espírito ou escrava da carne. Se vivo no Espírito, escravo do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso: eu, Paulo, escravo do Senhor. Mas a alma na carne, escrava do diabo. A alma sempre será escrava. Só que o diabo não tem influência nenhuma na carne? Tem. O diabo não tem influência nenhuma na alma? Tem. O diabo não tem influência nenhuma no? Olha o texto fantástico de 1 João 5. Irmão, você hoje tem que ser daqui flutuando, irmão. Porque você precisa entender que existe um novo nível de evangelho para a sua vida. O que é? Olha o texto. 1 João 5, verso 4. Você abriu, diga amém. É o texto da primeira palavra sobre fé há um mês atrás. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa. Olha o que diz o texto, verso 18. Baixa um pouquinho. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasce de Deus o guarda, e o maligno não lhe? Quem é você? A alma. Se você está casado com o Espírito, o diabo pode te tocar, mas casado com a carne. Então toda vez que a igreja fala para você, vive a sua vida, ela está tentando te casar com a carne de novo. Faz do seu jeito, casado com a carne. Faz da sua maneira, casado com a carne. Se obedecer a ninguém não, casado com a carne. Porque casado com a carne? Não tem diabo não, mas o diabo pode te tocar. Porque o diabo não pode tocar o Espírito. Quem vive no Espírito é intocável, imparável. Porque o inimigo não pode tocar um homem espiritual. Lembra de Jesus? Jesus no Getsemane. Aí Pedro quer puxar uma espada, arranca uma orelha e vão para a guerra. Aí Jesus fala assim: para. Se eu quisesse, Deus me enviava aqui legião de anjos. Aí outro momento ele fala para Pedro assim: Pedro, você não entendeu, ninguém pode tirar minha vida. Porque o maligno não pode tocar, ninguém pode tocar no ser espiritual, mas no homem carnal. Ai, pastor, presta atenção. Ó, a alma gritando, a alma é fantástica. Ai, pastor, o diabo está me atacando. Muda de lado, porque você está me dizendo que você é carnal. Ai, o diabo me deu uma seta. Carnal. Porque no espírito, o diabo não pode tocar, não pode dar seta, não pode te ver, não pode fazer nada. O problema é que nós temos uma igreja na carne, falando que está no espírito. A comprovação que você está na carne são as lutas que você tem enfrentado e atribuído ao maligno. Ai, o diabo está furioso comigo. Ai, eu entrei na casa de uma mulher num casamento, rapaz. Você tem que ver. Ela e o marido estavam com o casamento acabado. Saí de lá, não tomei uma seta? Carnal, querendo toda a vida dos outros. Ah, você não pegou, irmão. Carnal. Porque o espiritual, o diabo não pode tocar. Não pode afrontar. É a alma que vive batalha espiritual, casada com o corpo. Casada com o corpo, a alma é inimiga de Deus. Casada com o espírito, é inimiga do diabo. Presta atenção. Quem é o inimigo de Deus? Vai. Quem é o inimigo de Deus? Nunca. Deus nunca chamou o diabo de inimigo. É o diabo que chama Deus de inimigo. Deus falou que o diabo era o nosso inimigo.
Porque para o diabo ser inimigo de Deus, ele tinha que estar na mesma altura. E veja a mente de Deus, o diabo está vencido. Não tem como ter inimigo vencido. O diabo não pode ir contra Deus. A palavra vai dizer que todas as coisas são sustentadas pela palavra, inclusive o próprio diabo. O diabo é submisso à voz de Deus. A igreja nem sei, mas o diabo é. Já visitou demônio? Em nome de Jesus, mão para trás, calou a boca, expulsou, acabou, assunto errado. Não tem firula, não tem graça, não tem teatro, acabou, irmão. Para o diabo ser inimigo de Deus, ele tinha que estar na mesma estatura de Deus. E desde a mente de Deus, o diabo está vencido. Ai, pastor, estou vendo demônio em tudo. Tem demônio na minha empresa, demônio na minha casa, demônio no meu casamento, demônio eu passei na rua, vi um demônio. Você precisa romper da aliança com a carne. Unir-se ao Espírito. Porque desde a mente de Cristo, o diabo nunca será um problema. Porque na mente de Cristo, o diabo está vencido. Ai, pastor, tomei uma seta. Já fala logo, está na carne. Ele vai ficar chateado, mas é melhor entender Bíblia do que outra coisa. Porque na mente de Cristo, o diabo é um assunto resolvido. As trevas não resistem à luz, e a luz não está na alma, a luz está no Espírito. Porque a palavra vai dizer que Deus é um Pai de luz e Pai dos Espíritos, e não Pai da carne. A igreja não pode avançar pensando em demônios. Almáticos se preocupam com o diabo, espirituais é o diabo que se preocupa com eles. Atribuímos coisas ao inimigo porque a mente... Jesus. Deixa eu beber uma água. Sabe por que as pessoas atribuem as coisas ao diabo? Porque a mente tem que ser enriquecida de vaidade. Você precisa de um inimigo para se sentir orgulhoso do que você fez. Ou de um inimigo para se vitimizar. O diabo está me atacando. A vaidade da mente opera em vitimização. Olha para mim, alma, olha para mim. Você não sabe que eu acabei de derrotar um dragão. Tinha 7 espadas, 2 cabeças, 2 rabos. Atirava fogo quando eu expulsava dele. Eu vi um dragão, irmão. Vaidade. Você precisa enriquecer a sua vaidade para as pessoas olhem para a sua alma e falam assim: nossa, como você é espiritual. Mas na verdade isso só está me garantindo que você só é mais um carnal, apesar de ter expulsado um demônio. Porque você não expulsa demônio estando na carne ou no espírito, você expulsa demônio pelo nome de... Ponto. Vaidade da mente, ela quer se orgulhar através dos inimigos. Olha o texto de Colossenses 2. Vocês podem sentar. Já se prepara para o segundo culto, que você já sabe como funciona. Olha o que diz o texto de Colossenses 2, verso de número 14. Olha que fantástico. Colossenses 2, verso 14, você abriu, diga amém. Tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando ele numa cruz. Agora presta atenção. E despojando principados, potestades, publicamente os expôs em desprezo, triunfando deles na cruz. Repete assim comigo: inimigos, derrotados, exibidos e publicados. O diabo não tem influência em quem vive no espírito, irmão. A igreja foi criada para ser imparável. O primeiro Adão é alma vivente, é alma se alimentando do que vem de fora. O segundo Adão é espírito vivificante, se alimenta do espírito, mesmo que vem de dentro. Com quem trabalhou a lei de Moisés? Com a alma. A graça trabalha com o espírito. Escute o que eu vou dizer. Louvor pode vir.
Escute. Canções e pregações não são inocentes. Tudo que você escutar vai se transformar em alimento, porque a sua alma, olha o texto de Salmo 103, verso 2. Eu vou ler, você só anota. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, verso 2. Porque a alma precisa de benefícios para adorar. Você pegou? A alma quer benefícios. O espírito precisa conhecer a Cristo para adorar. A alma se alimenta do que vem de fora. A alma se alimenta de manifestações externas. O espírito precisa de revelação de Cristo. A adoração do espírito é aquela que mostra a Cristo como Ele é: santo, justo, poderoso, fiel. Ai, Senhor, eu quero te adorar. O que é isso? Alma casada com corpo é carne. Não, pastor, o que é isso, pastor? Para. Mas eu quero adorar Ele. No espírito não importa o que você quer, só importa o que Ele quer. Ah, eu quero te adorar, eu quero isso, eu quero isso. Que é isso? Alma casada com corpo. Porque no espírito, desde a mente de Cristo, só importa o que Ele quer. Porque ainda que eu não queira, o que importa é o que Ele quer. Essa geração de hoje precisa de canções, pregações que mostrem a Cristo como Ele é. Nosso pacto nunca foi de governo da alma. Não adoro porque Ele quer, não adoro porque eu quero, só adoro porque Ele se revelou a mim. O Pai não busca adoradores na alma, busca adoradores que o adorem. Deus só aceita a oração no Espírito. Vou melhorar. Deus só aceita a adoração desde a mente de Cristo. Escuta o que eu vou dizer. Nos últimos 5 anos nessa casa, eu acho que nada do que a gente falou aqui não aconteceu. Mas os próximos 10 anos da igreja evangélica no Brasil vão ver uma grande transformação. Porque as pessoas vão ter que retirar tudo que não é do nosso pacto. Tudo. Até as igrejas da graça, que pregam sobre graça, mas estão pregando sobre uma graça que desgraça a vida das pessoas. Uma graça vaidosa, uma graça que não coloca ninguém para fazer o que Cristo fazia. Você vem para a igreja, escuta uma palavra e vai embora. Essa é a graça de hoje. O novo pacto custou a vida de seu filho, querido. E continuamos vivendo na alma debaixo dos nossos desejos. A Eva do novo pacto é a alma. Paulo sabia que a única capaz de tirar a igreja da sincera fidelidade de Cristo era uma alma que vivesse na carne. Porque uma alma que vive no Espírito é inquebrável. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a fé não opera na alma, a fé opera só no Espírito. Pregadores almáticos, cantores almáticos conectaram a igreja com a serpente. Escute o que eu vou dizer. Ainda que você tenha estudado uma palavra de Deus, um verso bíblico, pregadores almáticos, cantores almáticos conectaram a igreja com a serpente. Porque Deus anseia por ministros no espírito e ativadores de fé. Não pregamos para motivar ninguém, porque eu não posso alimentar aquilo que Deus quer crucificar. Não levantaremos pregadores motivacionais nessa casa. Nenhum. Não levantaremos educadores da alma, mas ativadores da mente de Cristo nas pessoas. Escuta o que eu vou dizer. E vocês, os mais velhos, sabem que eu vou dizer a verdade. Pessoas almáticas não resistem muito tempo aqui. Porque aqui não tem lugar para a alma governar. É um lugar de pessoas que queiram ser crucificadas. Para quem quer levar esse desejo à cruz. E para dizer a Satanás, na mente de Cristo, o único lugar que você tem é debaixo do meu pé. Desde a mente de Cristo, o único lugar que você tem é debaixo do meu pé. Não há outro lugar. Essa noite,
Eu quero dizer que eu só respondo a uma pessoa, a um marido. O problema é que temos uma igreja que se comporta como noiva, como deveria se comportar como esposa. Porque a noiva pode romper o noivado, mas a esposa nunca. Nós precisamos de uma igreja que, ainda que seja noiva, se comporte como esposa. Eu repito. Ansiando pelo marido chegar em casa, ansiando por ver-te, ansiando pelo casamento. E a pergunta que eu quero fazer hoje, para finalizar, é: será que eu tenho vivido um cristianismo desde a minha mente ou desde a mente de Cristo? Você que está hoje aqui, você é um agraciado, irmão. Porque pessoas com 20 anos de evangélico nunca pensaram nisso. Será que eu tenho vivido um cristianismo na minha mente ou desde a mente de Cristo, em que tudo se expande? O que é religião? É tentar fazer você viver esse evangelho desde a sua mente, desde a sua alma. E não tem chance nenhuma. Hoje eu vim a crucificar essa alma, porque essa alma tem que estar casada com o Espírito, e ainda tem vontades para a gente tirar. Eu começo a tirar, Deus começa a me progredir. Eu começo a tirar, Deus começa a progredir. Mas ainda tem muito da minha vontade, muito do meu querer, muito dos meus achismos. Eu falei com as meninas, eu estava conversando com a Ashley e com a Raíza aqui atrás. E na quinta-feira eu vou ministrar algo que vai ser poderoso para a sua vida. Porque para que essa mente de Cristo se expanda, eu vou ter que tirar muitas coisas que eu tenho e que estão disfarçadas. O orgulho. Passou, eu não sou orgulhoso. Toda vez que você fala assim: eu dou conta disso sozinho, não preciso procurar ninguém. O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. Porque você está achando que você dá conta sozinho. Você é vaidoso esse tempo. E vou fazer por aqui, porque aqui eu vou fazer mais rápido. Orgulho, achando que um atalho pode te levar a um lugar, mesmo lugar que Cristo pode te levar. Nós precisamos jogar isso para fora, sabe? São dias de desconectarmos a nossa alma da carne, porque a carne foi altamente influenciada por Satanás. Corpo e Satanás são sócios, mas a sua alma ainda tem jeito. É tempo de casarmos com Cristo. E a oração, seja feita a sua vontade, seja uma oração real, e não só uma oração da boca para fora. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você tem coisas que ainda não pertencem a Cristo. Suas vontades, seus desejos, seus jacismos. Você tem? Dá a mão para ele, levanta ele com você em nome de Jesus.